Resta apenas uma data FIFA antes das convocações finais para a Copa do Mundo de 2026. E será uma data FIFA repleta de grandes jogos, amistosos incríveis e, claro, as repescagens que vão definir as últimas 6 vagas para o Mundial. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os jogos marcados para a data FIFA de março das seleções que estão envolvidas na Copa do Mundo de 2026. Quer saber o dia, quer saber o local, o horário, você vai ficar sabendo a partir de agora. Por isso eu peço o seu like para que esse trabalho todo seja aí fortalecido. A sua inscrição, estamos pertinho dos 700 inscritos. Então, faça parte aqui dessa família, dessa galera aqui do canal de futebol de seleções, o canal que respira a Copa do Mundo. Agora, mais do que nunca, estamos na reta final, perto do torneio. E o mais importante, deixe seu comentário abaixo, que eu quero saber o que você tem a dizer sobre aqui os temas abordados. Sempre é bom bater essa bola, trocar essa ideia com todos vocês. Bom, primeiro de tudo, vamos aos jogos que já aconteceram, né, fora da data FIFA, além da Copa Africana de Nações, que a gente acompanhou, fez toda a cobertura aqui no canal. Já tivemos alguns amistosos, né? A maioria deles por equipes alternativas, equipes reservas, afinal de contas, as equipes, especialmente que já estão com o campeonato em andamento, não têm obrigação de liberar, né? Tivemos o Canadá jogando contra a Guatemala, ganhando por 1-0. A Bolívia, né, que vai sair um vídeo essa semana ainda, falando das chances da Bolívia na repescagem aqui no canal, jogou contra o Panamá, empatou em 1-1. E a seleção da Jamaica, que também está na repescagem, assim como a Bolívia, ganhou de Granada por 1-0. Depois, no dia 23, o Panamá enfrentou o México e perdeu por 1-0. E a Bolívia também perdeu para o México por 1-0. Você vê 2 dias de distância, você vê que são times bem alternativos utilizados, né? E a gente vai ter, no dia 30, Bolívia jogando contra a República Dominicana, e no dia 26, México e Islândia. Então, Bolívia e México estão movimentando muito aí esse cenário com muitos amistosos, certo? Mas agora vamos às datas oficiais de amistosos, né? E de repescagem, obviamente. Começando com a repescagem intercontinental, que vai colocar 2 seleções na Copa do Mundo. São 2 chaveamentos, os melhores ranqueados já estão garantidos na final. Quinta-feira, 26 de março, teremos aqui tudo horário de Brasília, tá? Todos os horários que tiverem aqui neste vídeo são horários de Brasília. Se você é de outra localidade do Brasil ou também assistindo de outro lugar do mundo, você faz aí a conversão. Mas no horário de Brasília, Bolívia e Suriname se enfrentam lá em Monterrey às 20 horas. E às 23 horas em Guadalajara, no estádio Akron, a Jamaica enfrenta a Nova Caledônia. As finais que vão definir os classificados serão na terça-feira. República Democrática do Congo enfrentando Jamaica ou Nova Caledônia às 18 horas. E já no dia 1º de abril, né, já na madrugada, a partir de meia-noite, tem Iraque contra Bolívia ou Suriname. Indo para a repescagem da Europa, as semifinais todas na quinta-feira. E uma pena que geralmente é assim, né? Tudo praticamente no mesmo horário. Teremos mais cedo, às 2 da tarde, Turquia e Romênia em Istambul. E aí, a partir das 16h45, todos os outros 7 jogos. Itália e Irlanda do Norte em Bérgamo, País de Gales e Bósnia e Herzegovina em Cardiff, Ucrânia e Suécia em Valência, né? Lembrando que a Ucrânia não pode jogar nos seus domínios, e como está na chave da Polônia, ela deixou de mandar os jogos na Polônia e escolheu o estádio do Levante, lá em Valência, para ser a sua casa. A Polônia e Albânia se enfrentam em Varsóvia, Eslováquia e Kosovo se enfrentam em Bratislava, Dinamarca e Macedônia do Norte em Copenhague, e República Tcheca e Irlanda em Praga. Esqueci de colocar os 2 horários ali embaixo, mas são 16h45 também, correto? E as finais vão ser todas na terça-feira, todas no mesmo horário. E aqui é legal falar, né? 15h45. Por quê? No sábado, justo nessa semana da data FIFA de março, o sábado para domingo, começa o horário de verão na Europa e nos Estados Unidos. Então tem a mudança de horário. Então, por exemplo, o fuso horário hoje, né, final de janeiro,
Para a Espanha, para a França, por exemplo, está de 4 horas. A partir do domingo, dia 29 de março, ele vira 5 horas. Para os Estados Unidos, a gente está 2 horas na frente da costa leste, a partir da meia-noite do sábado para domingo, dia 29 de março, estaremos 1 hora na frente, só para ficar entendido. Então, por isso que aí as semifinais vão ser 16h45 e as finais da repescagem europeia, 15h45. Vamos lá, isso posto, os times que vão jogar em casa são os vencedores do duelo Gales e Bósnia contra Itália ou Irlanda do Norte, o vencedor de Ucrânia ou Suécia contra Polônia ou Albânia, o vencedor de Eslováquia ou Kosovo recebe Turquia ou Romênia, e o vencedor de República Tcheca ou Irlanda recebe Dinamarca ou Macedônia do Norte. Agora, indo para os amistosos, né? Vamos ter um amistoso que vale título nessa data FIFA, que é a finalíssima, né? A Argentina venceu a finalíssima em 2022, que foi a primeira edição. Um torneio que não é organizado pela FIFA, é organizado pela Conmebol e pela UEFA. É o vencedor da Copa América, a Argentina, e o vencedor da Eurocopa, a Espanha. Vão se enfrentar em Doha, no Catar, para surpresa de 0 pessoas, né? Na sexta-feira, né? Foram espertos, colocaram na sexta-feira para sair do foco das repescagens, e o jogo vai ser às 15 horas em Doha, certo? E a seleção brasileira, ela vai fazer 2 jogos nos Estados Unidos contra adversários europeus. Então, os amistosos da seleção brasileira, anote aí, na quinta-feira, aí um horário bem ruim, né? Porque vai bater com as repescagens, vai ser complicado, muita coisa para acompanhar ao mesmo tempo, mas um belíssimo jogo Brasil e França às 17 horas lá no Gillette Stadium em Boston. E na terça-feira, aí já no horário mais isolado, às 21 horas, teremos Brasil e Croácia jogando em Orlando. Bom, agora vamos para os demais amistosos desta data FIFA de março, né? Na quinta-feira a gente vai ter 2 jogos lá no Catar, um entre Arábia Saudita e Egito, meio-dia, no estádio de Al Rayyan, que foi o estádio da final entre PSG e Flamengo, e teremos Catar e Sérvia às 15 horas em Doha. Já na sexta, aí tem cardápio recheado, já começa meia-noite. Para quem estiver aí na madrugada, conseguir ter acesso a esses jogos, teremos o FIFA Series lá na Oceania, na Ásia, né? Com várias sedes espalhadas pelo mundo, mas com seleções classificadas na Copa do Mundo, a gente tem 3. Lá na Nova Zelândia, temos Chile e Cabo Verde em Auckland, meia-noite. Dá para ver a seleção de Cabo Verde em ação. Curaçao e China se enfrentam às 2 da manhã em Sydney. Às 3 da manhã em Auckland tem Nova Zelândia e Finlândia. E Austrália e Camarões às 6 da manhã em Sydney. Tudo isso é FIFA Series. Aí você que tiver insônia na madrugada, um prato cheio para poder acompanhar aí, né? Às 9h30 da noite da sexta tem Croácia e Colômbia em Orlando. A Áustria e Gana se enfrentam às 2 da tarde em Viena. Holanda e Noruega, 16h45 em Amsterdã, um jogaço de bola. Outro jogão, Suíça e Alemanha na Suíça. A Alemanha vai visitar a Suíça, jogo duríssimo. E esse jogaço entre seleções super tradicionais, 3 títulos envolvidos, né? Inglaterra e Uruguai em Wembley. Aí vamos para o sábado. Sábado também tem Escócia e Japão, às 2 da tarde em Glasgow. Estados Unidos e Bélgica se enfrentam em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, às 17h30. O Canadá, outro anfitrião da Copa, joga às 15 horas contra a Islândia, em Toronto. Teremos o México e Portugal às 22 horas no estádio Azteca, reabrindo as suas portas depois de uma reforma, de uma modernização. Vamos ver como é que ficou o estádio Azteca. E Haiti e Tunísia, Haiti adversário do Brasil, assim como a Escócia. Haiti e Tunísia às 22 horas em Toronto. E no domingo, teremos França e Colômbia às 4 da tarde na cidade de Landover, que fica no estado de Maryland. França e Colômbia é um jogaço aí, isolado para poder acompanharmos.
Na segunda-feira, a data FIFA segue, teremos mais FIFA Series, né? Cabo Verde e Finlândia, meia-noite, Nova Zelândia e Chile, às 3 da manhã em Auckland. Nova Zelândia na Copa do Mundo, Cabo Verde na Copa do Mundo, Arábia Saudita e Sérvia às 15 horas em Doha, Espanha e Egito às 14 horas em Al Rayyan, lá no Catar, Alemanha e Gana às 15h45 e teremos também um Irã e Camarões. E aí vai ser interessante porque Camarões está no FIFA Series lá na Austrália, então esse jogo em Istambul que está marcado, ainda não tem horário, mas Camarões deve ir para um dos dois duelos aí com seleção alternativa, né? Lembrando que Camarões tinha 2 convocações para a Copa Africana de Nações, né? Então eu não sei como é que vai se desenrolar isso aí, mas a princípio está marcado esse jogo em Istambul de Irã contra Camarões, certo? Teremos Austrália e Curaçao na terça-feira, às 6 da manhã em Sydney, Catar e Argentina às 15 horas, terça-feira, no estádio de Lusail, lá no Catar, a estádio da final da Copa do Mundo, né? A Argentina voltando ao palco onde ergueu a taça. México e Bélgica às 22 horas em Chicago. Um pouquinho antes, às 20 horas, tem Estados Unidos e Portugal. E mais uma chance de ver a seleção do Haiti jogando contra a Islândia lá em Toronto. Ainda na terça é dia nobre de data FIFA sempre, né? Tem mais jogos. Tem Noruega e Suíça em Oslo, às 13 horas, Holanda e Equador, jogo que aconteceu na Copa de 22, um jogaço, 15h45 em Eindhoven, no estádio do PSV, Inglaterra e Japão, jogo que também promete ser muito interessante em Wembley, às 15h45, Áustria e Coreia do Sul em Viena, no mesmo horário, Canadá e Tunísia em Toronto, às 20h30, e também teremos Escócia e Costa do Marfim, com o horário a definir ainda, deve ser mais ou menos esse horário aí das 15h45, e em Liverpool, e é legal falar desse jogo, que vai ser o primeiro jogo de seleções no novo estádio do Everton, então vai ter esse componente histórico aí. Vamos então às seleções que ainda não têm amistosos marcados, né, confirmados, que ainda tem jogos a confirmar. Temos o Marrocos, que tem um jogo quase certo com o Equador no final da data FIFA, mas ainda não está fechado, mas o primeiro duelo ainda não foi anunciado. O Paraguai, que ainda está procurando adversários, né? E nessa altura já ficou para trás, porque quase todo mundo já tem adversário definido. A África do Sul, que provavelmente vai jogar contra Lesoto e Suazilândia nessa data FIFA. Quando eu estou gravando esse vídeo, esses amistosos já estão praticamente certos. E o que eu acho um absurdo, pensando em preparação, né? Você vai se preparar para uma Copa do Mundo jogando contra Lesoto e Suazilândia. Seu time já é um time muito local, né? Jogadores muito locais, com pouco intercâmbio internacional. E você ainda vai jogar contra rivais que você está acostumado, seleções pequenas da África. Eu acho que a África do Sul deveria se testar um pouco mais, mas cada confederação sabe o que está fazendo, né? O Irã, como eu disse, deve jogar com Camarões lá em Istambul, e o outro amistoso ainda não está marcado. A Jordânia ainda não anunciou seus jogos, a Argélia também não, assim como o Panamá e a seleção campeã africana, a seleção de Senegal. Certo, gente? Então agora eu quero saber de vocês, nos comentários, qual jogo você mais quer ver nessa data FIFA e também quais as equipes que vão para a Copa, nas 4 vagas da Europa e nas 2 da repescagem intercontinental, certo? E além de comentar aqui no vídeo, de deixar sua curtida, te convido a assistir os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo, tem análise das repescagens, confronto a confronto, tem regulamento da Copa do Mundo, tem simulação da Copa, análise da tabela. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo você encontra navegando aqui pelo canal do Miguel Fortunato Futebol de Seleções. É isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.